Oi, tudo bem? Eu sou a Carla Tenenbaum, sou cofundadora da Ideia Circular, que é uma iniciativa pioneira aqui do Brasil para discutir e promover o design e inovação para a economia circular. E estou aqui fazendo uma contribuição para o Festival Festa na Floresta, que é organizado pela Associação Cultural Casa Laboratório. Muito feliz de estar aqui, de poder colaborar com esse festival. E vou fazer aqui uma conversa, uma palestra sobre economia circular, né, com foco na ideia de que o lixo é um erro de design. Então, espero que seja proveitoso. Eu vou usar aqui alguns slides, mas quis aparecer para, enfim, poder mostrar a cara, para a gente se conhecer um pouquinho. E estou disponível para qualquer comentário, né, no carla@ideiacircular.com. E espero que você goste. E bora lá, para falar um pouquinho sobre tudo isso. Bom, então o lixo é um erro de design. Para a gente entender essa ideia, primeiro a gente precisa falar um pouquinho sobre o que a gente quer dizer com lixo e o que a gente quer dizer com design. Para então falar sobre isso que a gente chama de economia circular e o que seria um design circular. Então, para começar com o lixo, né? O lixo, ele é uma invenção humana, né? E é diferente de falar em resíduos, né? Os resíduos são algo natural, a natureza é cheia de resíduos, todos os nossos processos geram resíduos, é o que sobra, né? Se você for olhar tudo que a gente sabe da história dos povos antigos, é um conhecimento que vem a partir dos resíduos que foram gerados, né? Seja de documentos ou resíduos materiais, arqueologia. Então, os resíduos são algo que é inerente à atividade humana e à própria natureza. Mas o lixo é uma invenção nossa, né? Na natureza não tem lixo. Você tem os resíduos de uma espécie que são alimento para outras e esses materiais estão sempre circulando, né? Mas a gente foi inventar materiais que não são aceitos pela natureza, não são absorvidos e pelo contrário, eles vão se acumulando pelos sistemas, né, e tem imagens muito preocupantes, isso que eu não preciso nem falar, porque imagino que você está aqui e está cansado de saber do problema do lixo, e a gente vai tentar falar desse problema por uma outra ótica aqui, né, e quando a gente pensa na logística reversa, né, como uma solução para o problema do lixo, e que é uma solução válida, é um esforço importante, né, de como trazer esses materiais de volta para a indústria, mas os esforços geralmente são muito difíceis e pouco bem-sucedidos porque justamente os produtos e os materiais não foram pensados desde o começo para essa volta, para esse retorno. Então, muitas vezes você não tem um valor financeiro que justifique, você não tem no preço dos produtos embutido o custo que teria essa logística. Então, acaba sendo um esforço muito difícil se você não pensa desde o começo né, do design dos produtos em como eles vão retornar. E aí a gente entra nessa questão do design, né? O que é design? É um termo que ele é uma palavra estrangeira, então ela tem algumas associações um pouco estranhas aqui pra gente no Brasil, né? Então a gente imagina, né, o design associa as cores, as curvas de um carro, ou a móveis caros e um pouco diferentes, acessórios estilosos como algo de design.
né, ou uma empresa específica como a Apple, empresas que prezam por essa forma diferente dos produtos, né? Mas o que a gente está querendo falar aqui com design é quase o contrário disso, porque não tem a ver com a cara do produto, na verdade é o que acontece antes que o produto tenha uma cara, né? Que se você for olhar a raiz da palavra design, ela tem a ver com desígnio, né? Ela vem do latim designare, que em inglês, né, você tem a expressão by chance, que é por acaso, que é o contrário de by design, que seria intencionalmente. E você tem, né, o Alexandre Vonner, que foi um pioneiro do design gráfico brasileiro, que fala que o design é projeto, né? Outros pesquisadores, a Mônica Moura, fala que o design significa ter e desenvolver um plano, um projeto, né? Designar. Então é trabalhar com a intenção, com o cenário futuro, executando a concepção e o planejamento daquilo que virá a existir. Né? O Vitor Papanek, que é um designer muito famoso, também fala que o design é básico para toda atividade humana. Então, a localização e o planejamento de qualquer ato em direção a um objetivo desejado é um processo de design. E o Guy Bonciep, outro pesquisador importante, fala que o termo design se refere a um potencial ao qual cada um tem acesso e que se manifesta na invenção de novas práticas da vida cotidiana. Então, cada um pode chegar a ser um designer no seu campo de ação. Então, é disso que a gente está falando, na verdade. Então, do design é como você imagina uma coisa antes dela vir a ser, né? Então, é o design como intenção. Então, essa intenção é muito importante, né, na criação de qualquer coisa nova, qualquer solução para um problema. E tem a ver com o projeto, né? A intenção é o projeto, seja de um produto, de um processo, ou projeto, de um sistema ou de um negócio. Né? E é muito importante essa etapa do projeto, porque é aí, principalmente no projeto de um produto, que a gente vai pensar quais são os materiais, quais são os processos, as tecnologias, os encaixes, o uso, a destinação, como a gente vai poder consertar esse produto e quais são as possíveis falhas dele também. E quando a gente fala, então, de uma economia circular, o design é muito importante porque a gente está pensando justamente em uma outra intenção que é muito diferente da intenção da indústria atual, né? A gente está pensando em como manter o valor em circulação de uma forma intencional, né? Então, que tem a ver com o design e que seja regenerativa, né? Porque a gente já fez um estrago tão grande nos nossos sistemas que não adianta agora só reduzir os impactos, como a gente vai falar um pouquinho mais. A gente precisa pensar em como regenerar esses sistemas. E a economia circular, ela tem algumas figuras importantes. A Ellen MacArthur é uma velejadora inglesa que tem se dedicado desde 2009, aí ela se aposentou depois de uma viagem em torno do mundo e foi muito impactada por essa questão de como gerir o nosso planeta finito, e ela criou uma fundação que vem promovendo no mundo todo esse conceito de economia circular e fazendo grandes parcerias com empresas, com governos, e que, na verdade, não inventou esse conceito, mas condensou ele a partir de outras escolas do pensamento ecológico, né, especialmente quem eles mencionam como correntes teóricas, entre muitas outras, né, a ideia da biomimética, que uma das principais proponentes é a Janine Benyus, que fala também de como a nossa indústria e a tecnologia podem se inspirar na sabedoria, na tecnologia muito avançada da natureza, nas nossas inovações e como trabalhar de uma forma mais inteligente a partir dessa observação. No pensamento da ecologia industrial, que também tenta integrar os insumos e resíduos das indústrias, né, da mesma forma que isso acontece na natureza. O design regenerativo, que justamente busca ter esse impacto positivo, né, de uma forma intencional, regenerando sistemas. Na economia de performance, que é um conceito do Walter Stahel, que pensa não só, né, no produto como um bem de consumo, mas em como a gente pode aproveitar o benefício que ele oferece para os usuários, que também é uma ideia muito interessante. E o pensamento cradle to cradle, né, que em português é do berço ao berço, que é proposto por esses dois, o William McDonough, que é um arquiteto norte-americano, e o Michael Braungart, que é um engenheiro químico alemão. E esses são a nossa grande fonte de inspiração. Eu vou focar muito nessa abordagem, nessa metodologia. Eu vou contar um pouquinho por quê, né, ela foi tão impactante para mim. E é uma das principais bases teóricas da economia circular.
E eles foram conhecidos a partir desse livro, né, que foi publicado em 2002 e que é meio um livro manifesto que influenciou muito o pensamento ecológico desde então. E para falar em economia circular, então, primeiro a gente precisa entender, né, esse sistema linear, né? Então, qual é a intenção? Falando em design, a intenção da nossa indústria até aqui tem sido a intenção de gerar mercadorias e de vender essas mercadorias para serem consumidas e repostas num ritmo mais rápido possível, né, sem nenhuma outra preocupação que não gerar esse lucro né, para as empresas e gerar essa circulação, não, né, essa escoação desses recursos. E isso implica, né, num sistema que a gente está chamando aqui de linear, porque você tem a extração dos recursos naturais, você tem a criação de matérias-primas a partir desses recursos, a manufatura de produtos, aí a distribuição, o uso, o consumo e depois o descarte desses produtos e materiais. E esse sistema, ele gera muitos problemas, né, alguns problemas. Numa ponta aí do descarte, a gente tem esse acúmulo de resíduos, né, de poluição, que é o mais óbvio, né, é o que a gente vê, é o que, né, no volume que tem se acumulado, fica realmente muito impressionante e gera um problema nos mares, nos solos, no ar, e que é um problema que muitos atores em todo o mundo têm se debruçado sobre como resolver, com mais ou menos, né, geralmente menos sucesso. Mas na outra ponta também você tem um problema que não é tão visível e que é tão ou mais sério, que é o esgotamento dos recursos, né? Porque no ritmo que eles vêm sendo extraídos, a gente está falando de recursos finitos e que tem um risco sério de esgotamento. Inclusive, você tem alguns estudos, né, entre os elementos da tabela periódica, você tem muitos que têm uma disponibilidade muito limitada e cada vez mais ameaças, né, esses são os amarelos, têm essa disponibilidade limitada, os laranjas estão com uma ameaça cada vez maior pelo uso, né, industrial, e os vermelhos estão com um risco sério de esgotamento nos próximos 100 anos, em poucos anos, inclusive. Você tem, inclusive, nas celulares, né, a tecnologia que a gente ela depende de materiais muito raros que não são pensados para serem recuperados. Você tem mais de 41 elementos num celular, inclusive ouro, e que não foram pensados para voltarem para a indústria e para voltarem em circulação, né, na esfera tecnológica. Então, a gente está desperdiçando esses materiais que não são renováveis. E a gente tem também um problema muito sério que permeia toda essa cadeia, que é o problema da toxicidade, né? Que é muito presente na indústria e também é um problema invisível, um problema muito menos discutido do que o do lixo. A gente tem um pouco mais de consciência disso com a questão dos alimentos e dos agrotóxicos, né? Que vem sendo mais exposta e mais falada, ainda que a gente nesse momento não esteja progredindo com isso no Brasil, pelo contrário, mas a gente não tem a consciência de que essa questão da toxicidade também está nos objetos, nas roupas que a gente usa, nos objetos do nosso dia a dia, inclusive nos brinquedos das nossas crianças. Então a gente não sabe do que são feitas essas coisas e se elas contêm também materiais tóxicos que a gente não queria que estivessem lá. Né? Existem algumas pesquisas, essa é uma por acaso feita nas Filipinas, mas você tem várias outras feitas ao longo do mundo, ao redor do mundo, desculpa. Por exemplo, essa que foi uma pesquisa feita perto do Natal, em Manila, que 47% das amostras de brinquedos tinham níveis preocupantes de metais pesados como arsênico, cádmio, cromo, chumbo e mercúrio. Isso são produtos feitos para estar em contato com as nossas crianças. Né? Então, você tem também esse problema, né, com a qualidade do ar interno dos edifícios, justamente pela emissão dos nossos móveis, das tintas, que tem uma série de riscos para a saúde humana, inclusive tem algo chamado a síndrome do edifício doente, que justamente vai falar do efeito que isso tem na saúde de quem passa a maior parte do tempo dentro e que hoje em dia, né, é uma boa parte da população, ainda mais nesse contexto de pandemia. Então, todos esses problemas do sistema linear vêm sendo aos poucos visibilizados e a gente tem procurado saídas para isso, principalmente no movimento de sustentabilidade.
Mas esses esforços pela sustentabilidade trazem algumas questões que eu vou falar um pouquinho aqui ao longo dessa conversa. Né? O primeiro problema é uma falta de critérios para o que a gente chama de sustentável. Né? Então, o que é sustentável? O que é verde? Em muitos casos, você acaba tendo, né, justamente por essa falta de critérios claros, o que a gente chama de greenwashing, né, que em português seria uma maquiagem verde, ou pintar de verde produtos que não são assim tão diferentes do que a gente está acostumado. Né? Então, para falar um pouquinho mais, para entrar sobre isso e por que a economia circular se diferencia dessa proposta, eu queria contar primeiro um pouquinho me apresentar um pouco melhor, falar da minha trajetória, como eu encontrei essa questão do lixo e do design e da economia circular aí na minha vida. Então, essa imagem que eu usei no começo, né, que eu uso para falar de economia circular, ela é do meu trabalho autoral de design, que eu venho desenvolvendo aí desde os 19 anos. Eu fiz faculdade de História na Universidade de São Paulo e junto com a faculdade eu fazia um curso de design de objetos com os irmãos Campana, no Museu Brasileiro de Escultura em São Paulo. E fazendo eu desenvolvi esse trabalho com resíduos de EVA. Né, o EVA, para quem não conhece, né, eu quando estava esse material aqui, que são aparas de EVA, que foi procurando materiais nessa época de faculdade do curso, eu me deparei com esse desperdício. Né, eu estava no Brás, que é um bairro de São Paulo que processa esse material, e vi sacos cheios de cor assim, né, na calçada. E vi quando passou um caminhão de lixo e pegou esses sacos e misturou com lixo comum, e aquilo me impactou muito, assim, parecia que estavam jogando cor no lixo. E aí eu fui atrás de criar de pensar como aproveitar esse material. Eu criei essas peças, né, que são módulos cortados a partir dos resíduos, passados por um arame e criando essas esculturas, essas mandalas a partir desse material. E no começo eu fazia, né, eu colocava no arame, para moldar essas peças eu usava cola, né, uma cola forte, cianoacrilato, que é tipo o Super Bonder, né. E aí isso tinha um problema, né, que quando tudo que cola descola, né, além de eu achar, né, que não era muito sustentável, né, aquilo começou a sair em revistas, porque era muito colorido, muito bonito, então começavam a falar que era um produto sustentável, que era ecológico, e eu comecei a me sentir muito culpada, assim, porque eu não sabia bem se era sustentável, eu desconfiava que não, né, tanto por esse uso da cola, que é uma cola forte, que eu desconfiava que era tóxica também, e também porque ela gerava um produto que no final, se ele rasgava, descolava, era muito fácil, depois de tanto trabalho, virar lixo de novo. Né? Então eu fiquei 2 anos, né, junto com a faculdade, desenvolvendo aí, procurando um sistema de encaixes para substituir a cola, para fazer essas peças sem cola. E aí, quando eu consegui desenvolver isso, foi um trabalho de pesquisa, minha formação como designer, eu sinto que veio dessa pesquisa, e eu consegui muito mais qualidade, né, as peças muito mais resistentes e ao mesmo tempo podiam ser desmontadas, podiam ser consertadas, podiam ser redesenhadas, remoldadas infinitas vezes sem contaminar os materiais. E aí foi o meu contato com como é importante, né, essa intencionalidade no design dos produtos, como ela faz diferença nessa destinação final dos produtos, né? E aí, a partir disso, eu ganhei vários prêmios de design com essa tecnologia aí que eu criei, né? Inclusive prêmios da Unesco, da Fundação do Design Latino-Americano, prêmios de empreendedorismo social. Mas aí eu entrei também numa outra crise, porque eu fui querer fazer esses projetos para aumentar o impacto positivo dessa produção, e aí eu fui me deparando com a realidade, né, desses resíduos, e fui percebendo que, né, eu comecei a receber ligação de indústrias me oferecendo EVA 4 toneladas por mês, 10 toneladas por mês, se eu podia ir buscar, se eles podiam me entregar. E aí eu comecei a ter ideia da dimensão desse resíduo, né? Eu não vou ficar falando muito aqui, eu falo mais para quem quiser saber desse meu processo nesse vídeo que está no meu site. Mas basicamente eu entrei em crise porque eu percebi que o meu trabalho, por mais lindo que fosse, por mais que eu aumentasse essa produção, não ia resolver o problema do descarte do EVA.
E aí eu entrei numa super crise para entender, então, como que a gente resolve esse problema, né? Porque como eu era muito jovem, eu comecei com essa intenção ingênua de que eu ia aumentar e ia conseguir absorver todo o resíduo de São Paulo e depois do Brasil e comecei a perceber que não, que aquilo ia continuar sendo produzido e aquilo ia continuar indo para o aterro e que eu estava trabalhando só ali na ponta, né? Tentando criar uma solução criativa para esse descarte, que é super válida, mas não é uma solução para o problema. Então, como resolver esse problema? E aí eu fui pesquisar, fui tentar entender melhor, né, esse sistema, essa cadeia produtiva e meu lugar nela. E foi aí que eu encontrei esse livro, né, esse Cradle to Cradle, que virou uma chave para mim, mudou o jeito que eu entendo essa questão dos resíduos, que eu entendo o meu trabalho, o meu lugar no mundo, e desde então eu venho promovendo essas ideias, venho tentando falar sobre isso, né? Esse livro é de 2002, ele foi traduzido em 2014 para o português, hoje em dia está disponível como e-book, e tem um segundo livro dele, chama The Upcycle, que foi lançado antes, em 2013, e eu recomendo muito a leitura, é um livro muito importante, assim, né, no pensamento ecológico. E ele mudou mesmo a forma como eu entendo o meu trabalho. Então, e em 2014, eu encontrei com a Leia Geiger, que estava fazendo essa mesma pesquisa aqui no Brasil, falando sobre Cradle to Cradle, num momento em que ninguém tinha ouvido falar sobre isso. E a Leia, ela é arquiteta, né, de formação, ela fez um mestrado na Holanda, e ela estava de volta para o Brasil, falando sobre Cradle to Cradle. Ela tinha conhecido o Michael Braungart, que é um dos autores do livro, e tinha convidado ela para representar a agência alemã dele aqui no Brasil, e foi nesse momento que a gente se reconectou, a gente já se conhecia. Eu falei, nossa, vamos fazer isso junto, vamos trabalhar juntas e trazer essas ideias aqui para o Brasil. E aí a gente criou a Ideia Circular, que a gente lançou em 2015, e desde então a gente vem trabalhando para disseminar e discutir essas ideias aqui. Então a gente criou um site, que é ideiacircular.com. A gente começou a falar em vários eventos, né, em fazer palestras, fazer workshops, falando sobre essa questão. Em 2019, eu fui convidada a fazer parte do júri da categoria de economia circular desse desafio aí da National Geographic, que foi muito interessante para ver como essas ideias vêm sendo propostas em vários países do mundo. A Leia também foi jurada de um concurso muito prestigioso no MIT e uma outra edição focada na América Latina e na questão dos plásticos e na inovação, um desafio de inovação. E a gente vem trabalhando para compartilhar essa ideia, né? Tanto aí pelo nosso blog, que eu convido quem quiser conhecer, né? Que tem aí mais de 100 artigos originais em português sobre esse assunto. Como também tem, eu vou falar depois de alguns exemplos, mas tem esse livro que a gente lançou este ano, que tem 28 estudos de caso de design e inovação para a economia circular. E todo ano a gente oferece também, desde 2018, um curso online, né, que é um treinamento chamado Economia Circular na Prática, Entenda, Desenhe e Transforme. Então, também fica onde a gente, né, tenta divulgar e discutir essas ideias no blog, e por esse curso e os outros treinamentos que a gente oferece, a gente consegue aprofundar com quem está querendo aplicar isso no seu trabalho, nos seus projetos. E quando a gente fala em economia circular, né, nas nossas iniciativas da Ideia Circular, a abordagem que a gente usa é essa do Cradle to Cradle, do berço ao berço, e eu vou falar agora um pouquinho mais sobre ela. E a principal sacada que eles tiveram e trouxeram nesse livro de 2002 foi dizer que a grande maioria das estratégias de sustentabilidade que as empresas estavam usando, elas eram focadas numa abordagem quantitativa, né, que trazia essa ideia de eficiência, que é muito familiar para as empresas, né? E a eficiência, ela foca aí no quanto e no como, né? Então, a ideia, né, da sustentabilidade nessa ótica da eficiência é medir os impactos negativos, aí reduzir os impactos negativos e, no limite, o objetivo seria chegar no zero. Só que o problema é que o zero não é inspirador e nem é realista, né? Então, a gente tem essa ideia de fazer menos mal. Então, aí usar menos materiais, menos água, menos energia, consumir menos, ter menos filhos, tomar banhos mais curtos, né? Todo esse discurso atual, né, de sustentabilidade geralmente foca em ser menos,
E aí isso implica também essa ideia de um sacrifício, né, tanto de quem produz quanto de quem consome, né, que para você ser ecológico você tem que sacrificar teu conforto. E isso não é muito sustentável, né? E também não resolve o problema. A gente gosta de usar essa imagem do carro, né, porque você só extrair menos e jogar menos lixo fora, você não está resolvendo o problema, você continua nessa lógica linear. É como um carro que está indo em direção a um abismo. Se ele só desacelera, vai menos rápido, ele está indo para o mesmo lugar, ele vai acabar caindo no mesmo abismo. Então o que a gente precisa é mudar de lógica, né? Mudar de rumo. E eles falam isso, né? Uma das frases de efeito do livro é que ser menos ruim não é ser bom. Então, como que a gente consegue ser bom? Né? O que a gente precisa para ser bom é trocar essa abordagem quantitativa por uma abordagem qualitativa. Né? Então, trocar essa ideia da eficiência por uma ideia de efetividade. E para a efetividade, em vez de focar no quanto e no como, a gente vai pensar em o quê? O que eu quero fazer? Né? Que efeito eu quero que o meu trabalho, que o meu produto, que o meu negócio tenha no mundo? Então, se na eficiência a gente poderia representar um gráfico assim, né, que eu estou medindo os impactos negativos começando lá em cima e tentando chegar no zero, para a efetividade a gente vai pensar em 100%, em chegar em 100% de qualidade. Né? Então a gente vai formular uma intenção, né, e de novo a questão da intenção, né, do design, e se o objetivo é a qualidade, o céu é o limite, quanto mais melhor, é uma outra lógica. Não é que a gente também não vai reduzir os impactos negativos, né? Aí você tem esse gráfico que representa essa ideia da melhoria contínua. Eu vou começar com os impactos negativos, aí essa parte vermelha, e vou tentar reduzir eles ao mesmo tempo em que eu estou aumentando a efetividade e os efeitos positivos do que eu estou fazendo. Né? Mas o meu objetivo está lá em cima, no 100% de qualidade, e o zero é só um marco que eu vou ultrapassar em algum momento. E isso está inspirado aí para falar da natureza, né? Na própria natureza, porque se você for olhar, a natureza não é nem um pouco eficiente, mas ela é muito efetiva. Né? Então tem esse exemplo de uma árvore. A árvore é uma maravilha de design, né? De desígnio divino, natural. Ela cumpre um monte de funções positivas, ela produz oxigênio, ela cria habitat, ela produz frutos, folhas, flores, armazena carbono, fixa nitrogênio, ela filtra água, ela nutre o solo, ela transforma a energia do sol em alimento, ela refresca o entorno, ela se autorreplica. Né? E essa árvore ela não é eficiente no nosso sentido de economia de recursos, ela produz um monte de flores, um monte de sementes e nem todas vão germinar, nem todas vão virar outras árvores, mas a gente não fala que isso é um desperdício, né? Pelo contrário, isso é lindo, isso faz parte da lógica da árvore. E a árvore nunca vai ser zero. E a gente também nunca vai ser zero, porque a gente faz parte da natureza, né? E tudo que é vivo quer crescer. E a gente mais ainda. Então a questão é pensar em como a gente pode usar essa lógica da natureza para que a indústria possa ser uma força positiva de transformação. E para isso eles propõem 3 princípios, né? Os princípios C2C é uma abreviação de Cradle to Cradle, né? Vem do inglês, né? Em que o 2 tem esse som de to. Então Cradle to Cradle, C2C, do berço ao berço. Quando a gente usa essas expressões é disso que a gente está falando. Em primeiro lugar, é entender os resíduos como nutrientes, né? Um pouco seguindo essa lógica da natureza. O segundo seria usar a entrada solar ilimitada. E o terceiro é celebrar a diversidade. E aí eu vou falar um pouquinho desses 3 princípios. Então, para pensar os resíduos como nutrientes, a gente, né, que tem essa ideia em inglês seria waste é food. Waste equals food. A gente poderia traduzir isso como lixo é comida, né? Ou resíduos são alimento, né? O resíduo é um nutriente. E isso é a lógica da natureza e como que isso poderia ser a lógica da indústria também, como a gente pensa os materiais como nutrientes. Então, em primeiro lugar, os materiais precisam ser saudáveis, né? Nessa ideia da toxicidade, a gente tem que garantir que os materiais sejam seguros e saudáveis para os seres humanos e para a natureza. E aí eles têm um protocolo que é mais exigente do que a maioria do que já existe no mercado. Você tem que avaliar em até 100 partes por milhão todas as substâncias que estão presentes na composição de cada material. Né? E aí você tem uma metodologia de avaliar
cada uma dessas substâncias, né, indo aí da parte cinza embaixo, que é a que está indefinida, que a gente não tem informações sobre, então buscar essas informações e aí avaliar o que é o X, o vermelho, que é inaceitável, que não tem riscos muito altos de saúde humana e ambiental, e fazendo substituições por substâncias que sejam toleráveis, essa linha amarela, aí tentando chegar nas otimizáveis e otimizadas, que são substâncias positivas, né? Aí nessa ideia da melhoria contínua, né? De você partir do que é muito ruim e tentar chegar, idealmente, no que é não só não é tóxico, mas que tem efeitos benéficos para a saúde humana e ambiental. E a segunda ideia, né? Aí pensando na circularidade, é essa que é muito importante, que é essa distinção que eles criam, que é uma grande ferramenta para quem está criando novos produtos e sistemas, que é pensar no ciclo técnico e no ciclo biológico, né? Então, o ciclo biológico, ele é um pouco inspirado, né, na próprio funcionamento da natureza, nessa circulação dos resíduos como nutrientes para outros processos. Então, para isso, né, são todos os materiais que vêm da terra e voltam para a terra, e você pensa, então, em como essa volta pode ser saudável e produtiva. Né? Então, aí são produtos de consumo, por exemplo, né? Um shampoo que depois vai ter contato com todo o sistema hídrico. Então, ele precisa ser pensado, né, desenhado para esse retorno ao meio ambiente. E, por outro lado, e essa é a grande sacada, é como a gente pode reproduzir essa mesma lógica na tecnosfera, né? Não na biosfera, mas na tecnosfera. Então, como a gente usa os materiais, principalmente os não renováveis, né, os materiais que são finitos, esses que têm risco de esgotamento, e como a gente consegue mantê-los em circulação como nutrientes técnicos, né, nutrientes para a indústria. E aí isso a gente tem que ter todo um redesenho dos nossos sistemas e da própria lógica produtiva. Então, por exemplo, pensar em produtos de serviço, né, que são produtos que você não vai consumir, né, uma máquina de lavar, por exemplo, você não vai consumir a própria máquina, você está interessado no serviço que ela está te oferecendo, na lavagem de roupas, o que você quer é a tua roupa limpa. Então, você não precisa ter essa máquina, esses materiais podem voltar para a indústria pode manter a própria propriedade do produto em si e oferecer o serviço de lavagem. Isso já está sendo feito em vários casos bem interessantes. E esse mesmo ciclo técnico-biológico, ele é a inspiração para esse gráfico borboleta, né, numa escala mais ampla, para entender como os nossos processos produtivos se encaixam nesses dois ciclos. Então, tanto no ciclo biológico aí, nessa extração, nesse aproveitamento em cascata dos nutrientes biológicos, nessa extração de matérias-primas para outros processos industriais, né, na digestão anaeróbica, na geração de biogás, né, na regeneração dos sistemas, e para a agricultura e coleta. Então, como a gente consegue garantir que esses nutrientes voltem e alimentem os sistemas naturais de uma forma positiva. E por outro lado, né, indo muito além, você vê que a reciclagem é só um desses círculos, é o maior, mas a gente também pode pensar, né, como criar sistemas de compartilhamento, como criar sistemas de reuso, né, para prolongar a vida útil dos produtos, como a gente pode reutilizar ou redistribuir esses produtos, como a gente pode renovar ou remanufaturar e, no último caso, quando isso tudo não é possível, como a gente vai reciclar e recuperar o valor dos materiais. E isso aqui nesse outro gráfico também que a gente criou para exemplificar nesse ciclo técnico, né? Esses vários ciclos do reuso, do reparo, da redistribuição, da remanufatura e da reciclagem, reduzindo ao máximo essa extração dos recursos naturais e também o descarte de resíduos. E a grande questão aí, quando a gente fala em reciclagem, né, e nessa abordagem tradicional do gerenciamento do lixo, dos resíduos, é que o que a gente chama de reciclagem hoje em dia, na verdade, é uma subciclagem, né, o que eles chamam de downcycle, que implica uma perda grande do valor ou da qualidade dos materiais, tá? Então, para trazer um exemplo, né, a gente tem essas camisetas que são chamadas de ecológicas, que são feitas de resíduos de garrafas PETs com algodão, porque o PET sozinho, ele não tem um contato agradável com a pele. E isso, às vezes, é uma solução, assim, com boa intenção, tem muitos projetos super bem intencionados fazendo isso, só que se você pensar
né, você está misturando aí materiais do ciclo técnico e do ciclo biológico. E essa camiseta depois, como ela vai ser reciclada ou compostada, né? Sendo que o PET sozinho pode ser reciclado, o algodão em teoria também pode ser compostado porque é um material biológico, mas quando você junta os dois, você tem um material híbrido que não tem uma destinação final. E o que a gente está querendo é criar, em vez da subciclagem, uma superciclagem, né? Ou upcycle. Isso não só na esfera artesanal, mas também industrial. Né? Então, como a gente consegue manter ou aumentar o valor, a qualidade ou esse potencial de circularidade dos materiais? E a grande questão e depois? O que acontece com o material? Né? Não só de onde ele vem, que ele venha do lixo, mas o que acontece com ele depois? Então, aí a gente vai conseguir diferenciar uma solução de curto prazo das soluções que a gente precisa, que são soluções de longo prazo. Então, para isso, a gente tem que desenhar, e aí, por isso que o lixo é um erro de design, a gente precisa do design para desenhar materiais e produtos desde o início, pensando em como eles vão circular, por muitos ciclos e não só um ou dois. Bom, e aí o segundo princípio, né, do Cradle to Cradle é você usar essa entrada solar ilimitada, em vez da gente usar as reservas fósseis, que é o que a gente vem fazendo até aqui, né, de forma geral. E aí isso, né, usar energia limpa e renovável, traduzindo, né, e isso tem a ver com o sol, né, essas energias limpas, não só a solar, como a eólica, a geotérmica e a hidráulica, que tem a ver com todas essas movimentações, dessa energia incrível que a gente tem disponível para a gente do sol. E o terceiro princípio, que é celebrar a diversidade, eu quero falar um pouco mais sobre ele, porque eu acho ele muito importante, né, porque a gente está falando, é muito diferente da lógica da nossa indústria atual, que fala de padronização, de produção em massa, e que em alguns casos ela é necessária, mas pode ser muito empobrecedora se você pensar em quanto a diversidade fortalece e enriquece os sistemas. E aí pensando, né, na questão biológica, isso é claro, né, enquanto sistemas agroflorestais, sistemas que também se inspiram no funcionamento das florestas, da natureza, para a nossa própria agricultura, como eles também regeneram o solo, a fertilidade e dependem muito menos de insumos químicos e de irrigação, né, e de, inclusive, esses produtos que prejudicam tanto a saúde humana e ambiental do solo, das águas. Mas também a gente pode pensar na diversidade de culturas e de contextos. E mais ainda, pensar numa diversidade de soluções para um mesmo problema. Né? Aqui tem algumas imagens daquele concurso da National Geographic que eu participei, que tinha projetos de todo mundo, e foi muito interessante de ver, mesmo que algumas tendências, algumas soluções fossem parecidas, cada uma trabalhava os materiais, trabalhava os sistemas de um jeito que era muito adequado ao contexto local. E isso é muito importante, é o que a gente está tentando desde o início estimular aqui no Brasil também, né? Que são ideias e soluções que tenham a ver com a nossa realidade. E pensar também nessa diversidade de tecnologias que está surgindo e que ajudam, né, a facilitar esses processos, desde impressão 3D ou as próprias plataformas de compartilhamento, né, com uma tecnologia também traz aí um potencial positivo se a gente sabe como usá-la. E também pensar numa diversidade de condições socioeconômicas, né, porque não adianta você pensar em uma economia circular que não seja para todos e para todas. E também em como a gente pode incluir e valorizar a diferença, né? Então pensar essa diversidade, né? E quando a gente fala de minorias, a gente tem que repensar um pouco, né? No caso das mulheres e dos negros e negras no Brasil são maioria, não são minoria, mas pensar também em diversidade de gênero, de etnia, religiosa, de tipos físicos, de capacidades motoras e sensoriais, de orientação sexual, de identidade de gênero, de condição econômica e de visão de mundo. E aqui, para falar em visão de mundo, uma questão que eu acho importante de trazer, né, é a questão aqui no Brasil do colonialismo, nosso sistema fundador aqui da nossa sociedade, porque muitas pessoas falam da Revolução Industrial como algo que inaugura a economia linear, mas a gente pode encontrar as raízes desse pensamento linear muito antes, né? E inclusive no sistema colonialista. É difícil você pensar algo mais linear do que essa proposta, né, de extração, que você vem para um território novo para extrair todas as riquezas e levá-las para uma outra região,
né, sem nenhuma preocupação com esse ambiente local, né, e com como essa riqueza vai voltar para cá, e baseado na exploração de outros povos, que foi o caso, né, dos povos indígenas e africanos aqui no Brasil. Então a gente precisa pensar em como combater essas injustiças, né? Não pensar só num viés de materiais e tecnologia, mas é muito importante ter esse olhar social quando a gente fala em economia circular no Brasil. Né? E pensar aí, né, eu acho que isso tem muito a ver com a proposta do festival, então pensar nesses povos indígenas, que são uma grande riqueza, né, uma da maior diversidade aqui no Brasil, né, segundo o IBGE de 2016, mais de 305 etnias com 274 línguas e 900 mil pessoas identificadas na população indígena. E em vez de valorizar isso, que é um tesouro de diversidade cultural, isso tem sido, pelo contrário, ameaçado e perseguido aqui no Brasil por interesses econômicos. Então, acho muito importante a gente ouvir lideranças como a Ailton Krenak, que é aí da região, que é assim uma grande inspiração cada vez mais, né? Com esse livro best-seller, né, entre tantas outras obras e falas maravilhosas e inspiradoras que ele tem promovido. Lideranças também de outras etnias, como o Davi Copenaua e Yanomami, como o Daniel Mundukuru, como a Eliane Potiguara e tantos outros e outras que trazem esse outro olhar e essa outra visão de mundo. E falando dos povos de origem africana, fundadores da nossa cultura e que ainda sofrem uma discriminação e uma violência enormes, e com uma contribuição riquíssima de pensadores como a Beatriz Nascimento, a Lélia Gonzalez, a Cida Bento, o Silvio Almeida, ou a Djamila Ribeiro, com esse livro que também foi um best-seller do ano passado, O Pequeno Manual Antirracista. E para falar da questão também de gênero, eu não vou entrar muito nisso aqui, mas a gente tem um artigo publicado que eu escrevi lá no nosso blog, que eu convido quem quiser a conhecer, falando dessa questão do circular como feminino, né? Tanto literalmente, mas também como metáfora, pensando nessa ideia do cuidado como uma função feminina, né? Em profissões geralmente muito pouco valorizadas, então olhando com um olhar um pouco mais metafórico aí, de como a gente cuida da nossa casa comum, que é esse planeta, e como a contribuição desse olhar feminino para essa questão. E aí, para terminar aqui, eu queria trazer alguns exemplos, né, para trazer um pouco para a prática, de produtos pelo mundo que já vem empregando essa lógica de intencionalidade, de design, para criar produtos pensados desde o começo, para acabar com o conceito de lixo e para terem esse valor em circulação. Então tem esse exemplo clássico que está no livro Cradle to Cradle, que foi um dos primeiros projetos, né, inspirados nessa metodologia, que produzia tecidos lá na Suíça, e eles tiveram uma mudança de regulamentação, né, então as sobras dessa indústria eram considerados resíduos tóxicos e não podiam mais ser enviadas para aterros. Então a saída, a solução era exportar esses resíduos para a Espanha, né? Você tem esse comércio aí de resíduos, que é uma outra questão muito polêmica aí, geopolítica, e nesse caso era o que eles estavam fazendo. E aí eles procuraram, né, os autores do livro, para criar uma solução de inovação para esses tecidos, e a saída que eles encontraram foram criar um material que fosse completamente compostável e saudável, né, para que esses resíduos não fossem mais tóxicos. Então eles fizeram um inventário aí de mais de 1.600 ingredientes, eles selecionaram 16 ingredientes positivos, né, e para isso encontraram um fornecedor que abriu aí a composição dos corantes e de todos os materiais que entravam nessas fibras, e conseguiram criar um produto que, além de manter essa estética incrível, né, com várias cores, ele também era completamente seguro e saudável para o meio ambiente, né? E aí as sobras, em vez de serem exportadas, começaram a ser usadas e vendidas como fertilizante para a agricultura local, né? E a própria água usada no processo industrial saía sem estar poluída, com a mesma qualidade que a água potável da região. E o resultado financeiro também para a empresa foi muito interessante, né, com um aumento de 30% da produção, uma redução dos custos que eles tinham que pagar, né, em multas ou em prevenção de acidentes ali, e como inovação, né, que foi o primeiro tecido comercial 100% biodegradável.
Um outro exemplo mais recente, a CIA, né, começou internacionalmente, agora também no Brasil, criou uma linha de jeans também toda adaptada para o ciclo biológico, né, com uma inovação tanto do algodão que é utilizado, dos corantes, do elastano que é adaptado para o ciclo biológico e que é criada para poder ser reciclada com qualidade. Você tem algumas empresas de carpetes, né, que é uma indústria muito poluente, e além de usar o PVC, que é um material bem complicado em termos de toxicidade e saúde ambiental, mas também é um material que é trocado, né, e vai para o aterro as toneladas, e a Scholl criou essa tecnologia que não usa PVC, que é 100% reciclável e que dissocia a base das fibras do carpete, né? E a Desso é uma outra empresa de carpetes que tem uma tecnologia parecida e usa um material que é a poliamida em vez do PVC, né? O nylon 6.6, que é um material que pode ser reciclado com muita qualidade e também tem essa ideia de separar as fibras da base e poder criar um ciclo contínuo de reaproveitamento na produção de novos carpetes com a mesma qualidade, né? Então, aproveitando na própria cadeia produtiva esses resíduos. E você tem também uma empresa, a Fairphone, uma empresa holandesa que criou inclusive um telefone celular com essa ideia de modularidade, né? Então, cada componente é como a ideia de um banco de materiais e cada componente pode ser atualizado ou substituído ou consertado de forma separada. E a Herman Miller, que é uma empresa tradicional, né, de móveis de escritório, também já vem há muitos anos usando essa ideia de criar cadeiras desmontáveis com uma garantia estendida de 12 anos e que podem ser consertadas ou atualizadas sem gerar resíduos ou que podem ser encaminhadas, separadas, e cada material pode ser encaminhado para o seu fluxo de reciclagem no fim da vida útil. Tem também esse outro tênis da Adidas, que está em fase piloto, foi distribuído para corredores no mundo em fase de teste, mas que também é um tênis que foi feito para ser refeito. A gente tem um artigo no blog também sobre ele, e que também usa o nylon como matéria-prima, e é pensado, né, todo ele é monomaterial, desde a sola até os fios, feito com esse mesmo material e que pode também ser reciclado muitas vezes sem perda de qualidade. E aí numa escala muito maior, você tem essa linha da Maersk, que é uma grande fabricante de navios de transporte e que também foi toda pensada para ser reciclável, né, separando as várias qualidades de aço e de cobre e criando um passaporte de materiais para poder facilitar a identificação de cada material e o encaminhamento no fim de vida, da vida do navio. E você também tem empresas que estão repensando, como a Philips, né, esses produtos de serviço, né? Então, em vez de vender lâmpadas, vendendo serviço de iluminação, e aí ficando responsáveis pela troca, né, das lâmpadas que não funcionam e por toda essa manutenção e encaminhamento dos produtos, né? E que é uma lógica muito diferente de só vender uma lâmpada. Aí você tem que prezar mais pela qualidade do que você está oferecendo. E na mesma ideia, você tem empresas, né, com a Mud Jeans, que está oferecendo aluguel de jeans por uma quantia mensal, em vez de vender os jeans. Ou aqui no Brasil tem a Circulô, que faz a mesma coisa com roupas de bebê. E você tem também um caso aí que a gente acha muito interessante, aí pensando nessa questão socioeconômica também, né, porque às vezes as pessoas acham que são todos produtos mais caros, que têm um impacto financeiro para o consumidor. E esse caso da Algramo, que é uma empresa chilena, extremamente inovadora, que está ganhando inclusive vários prêmios de economia circular aí nos últimos anos, eles, ao contrário, eles criaram essa proposta como um projeto socioambiental, então que eles trabalham com lojas familiares na periferia de Santiago, em que a pessoa pode recarregar as mesmas embalagens com produtos de consumo do dia a dia. E aí você tem também um sistema associado à própria embalagem, que eles acabam, essa cadeia da Algramo acaba implicando uma redução de custo de até 40% para o consumidor, porque ele não está mais pagando o custo da embalagem, que acaba sendo um valor a mais quando você compra porções menores, né? Como é o caso de quem tem um poder aquisitivo menor e tem que comprar sachês ou embalagens menores para um produto.
Então é um projeto muito interessante, a gente também tem artigos publicados sobre ele no blog, tem uma entrevista com o fundador que eu fiz muito legal, que eu recomendo. Então esses são só alguns exemplos para quem quiser se aprofundar e conhecer mais. A gente publicou esse ano esse livro que eu comentei lá no começo, que são 28 estudos de caso de design e inovação para a economia circular no Brasil e no mundo. Tem mais projetos brasileiros do que esses que eu trouxe aqui, então quem quiser, está lá no nosso site, aqui tem um endereço, dá para baixar, é um livro digital, a gente trabalhou com muito carinho, para trazer não só os projetos, mas deixar bem claros os critérios que a gente usou para escolher cada um, por que eles são inovadores, por que eles são circulares. A gente tem também no site todo um material falando sobre economia circular. No blog, como eu falei, a gente tem mais de 120 artigos já publicados aí nos últimos anos sobre economia circular, pensando no que ela tem a ver aqui com a gente no Brasil, como a realidade dos catadores, com a questão da pandemia, enfim, a gente tenta trazer isso muito para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. E a gente tem esse treinamento Economia Circular na Prática, Entenda, Desenhe e Transforme, que abre inscrições, né, 1 ou 2 vezes por ano e que a gente propõe como um percurso completo para quem quer criar produtos, processos e sistemas circulares. Então é um curso pensado para criadores e produtores, né, então designers, fabricantes, empreendedores, startups, arquitetos, engenheiros, artistas, artesãos, ou profissionais da área ambiental, né, consultores, gestores ambientais que ajudam outras empresas ou projetos a avaliar e implementar políticas ambientais. E também para multiplicadores, né, educadores, comunicadores, pesquisadores, ativistas, líderes, artistas. Então, quem quiser mais informações, a gente tem uma página sobre o curso lá no site também. E a gente, quando abre as inscrições, sempre faz uma aula aberta para falar um pouco mais sobre a nossa abordagem. E, por fim, eu queria falar aqui, voltando à ideia do lixo como um erro de design, esse é o título do nosso manifesto, que está lá no nosso site também. E eu vou ler ele aqui, rapidinho, para encerrar e ver se ressoa um pouquinho com tudo que a gente falou até aqui. O lixo é um erro de design. Manifesto por uma economia circular do berço ao berço. Mais do que reciclar o lixo, mais do que reduzir o lixo, a gente quer acabar com o conceito de lixo. O lixo é um erro de design. A gente não quer fazer menos mal, a gente quer fazer bem e cada vez melhor. Mais do que sustentabilidade, a gente quer prosperidade, diversidade e abundância, nutrindo a prosperidade, diversidade e abundância do planeta. A gente quer que os produtos e os processos sejam desenhados com inteligência e intencionalidade desde o começo. Imagina uma árvore. Uma árvore cresce e beneficia o seu entorno. Uma árvore produz circulando nutrientes. Uma árvore tem emissões positivas. E é possível usar a inteligência da natureza nos nossos processos industriais. É possível desenhar sistemas benéficos e efetivos. É possível que a indústria humana seja restaurativa e não predatória. É preciso que todo resíduo seja nutriente, que a energia seja limpa e renovável, que se celebre a diversidade de culturas, de espécies e de possíveis soluções para um problema. A gente acredita no design circular e na ideia de uma economia circular do berço ao berço, cradle to cradle, como ferramentas que ajudam a gente a avançar da gestão de lixo aos materiais como nutrientes, da eficiência à efetividade, da minimização à otimização, da escassez à abundância, da exploração à restauração, da força bruta à elegância. Este é um chamado para produtores e consumidores, designers e empreendedores, políticos e empresários, alunos e professores, arquitetos e engenheiros, artistas e cientistas. Vamos além da sustentabilidade. Vamos refazer nosso jeito de fazer as coisas. O futuro é circular. E é isso que eu queria compartilhar hoje sobre esse assunto. Espero que você tenha gostado. Agradeço muito o convite da Casa Laboratório para participar aqui do Festival Festa na Floresta e fico à disposição. Quem quiser conhecer mais do nosso trabalho lá no ideiacircular.com ou mandar algum e-mail no contato@ideiacircular.com, estamos lá à disposição para seguir com essa conversa. Um abraço.